Oi, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo Dalladé, esse canal Ser Cristão hoje é para catequistas e para comentar algumas coisas. E hoje eu quero tirar uma dúvida de você. Qual a diferença entre um catequista e um teólogo? E por que os teólogos estão sempre sendo criticados? Vem comigo. Essa semana, o Papa Francisco se reuniu com a Comissão Teológica Internacional. Ele falou algumas coisas bem interessantes. Uma delas é que a gente precisa ter mais leigo e mais mulher como teólogo, como teólogas. Porque as mulheres têm outra possibilidade de entender, têm outras possibilidades de raciocinar e fazem avançar a igreja. E aqui ele também colocou uma coisa bem interessante. É claro, o Papa Francisco ele é muito simples na hora de falar, mas ele é mais profundo do que as pessoas podem pensar. Ele colocou lá, nesse encontro com a Comissão Teológica Internacional, ele disse da diferença entre um teólogo e um catequista. Tem gente que não sabe essa diferença e por isso faz muita bobagem, fala muita bobagem. Eu vou explicar o que o Papa Francisco disse e vou explicar essa diferença. O Papa Francisco disse o seguinte, disse muito bem, que um teólogo precisa avançar no pensamento. É o que a gente chama em teologia de fronteira. O teólogo precisa ser ousado. O teólogo precisa falar as coisas novas, ver por outro ângulo as mesmas coisas, entender a palavra de Deus, interpretar por outro lado, interpretar os dogmas e as declarações das igrejas de forma que faça avançar. Então, um bom teólogo não é aquele cara que só repete. Isso daí é uma máquina de fotocopiar. Você pega uma máquina de fotocopiar, você copia as páginas e ela fica exatamente bem copiada. Um bom teólogo não é aquele cara que fala a mesma coisa que já se falou no passado. Um bom teólogo é aquele cara que fala coisas novas. Coloca o pensamento na fronteira e alarga um pouco as fronteiras da igreja. Para isso serve o teólogo. O teólogo serve para fazer que a gente avance. Agora, por isso ele estuda, por isso ele reza, por isso ele tem comunidades, por isso ele tem pesquisa, por isso ele faz todo um trabalho com a igreja. Na América Latina, a gente usa a biblioteca e usa as comunidades, os movimentos, as comunidades, as paróquias, as comunidades de periferia, para que isso coloque questões novas, que são questões que vêm da prática, e nós sabemos valorizar isso na América Latina. Então, a gente usa a biblioteca que a gente tem disponível, o conhecimento teórico que a gente tem disponível, e a prática das comunidades, as dificuldades, as coisas que as comunidades vão colocando. E a partir daí a teologia vai evoluindo. Para isso serve o teólogo, para fazer esse tipo de confronto entre teoria e prática, e para pensar, a partir da fé, as margens do pensamento da igreja. Agora, um catequista, não. O catequista, o Papa Francisco diz, ele tem que ter fé sólida. Ele tem que saber o que ele está falando. Ele tem que ensinar a fé da igreja, aquilo que já está assentado, não aquilo que está nas margens. Então, um catequista é aquele cara que prega a doutrina da igreja, não prega o seu próprio achismo, e não prega simplesmente os debates que existem. Uma vez um amigo paroquiano me disse assim, padre, estão fazendo uma teologia queer, vão destruir a igreja porque estão aceitando o homossexualismo. Eu disse, meu irmão, fica tranquilo. A igreja demora no mínimo 100 anos para refletir sobre um assunto. E depois de 100 anos as coisas estão assentadas e aí as coisas vão sendo um pouco mais integradas na igreja. Enquanto isso, é só debate. Então, de fato, a teologia, ela é para o debate. Veja, Guilherme de Ockham colocou a Imaculada Conceição na Idade Média. Refletiu-se séculos sobre isso, até que no século XIX o Papa declarou o dogma da Imaculada Conceição e 4 anos depois, Bernadette, aqui em Lourdes, recebeu de Maria a confirmação do dogma. Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição, disse Maria para Bernadette. Então veja, começou no século que 11, 12, 13, sei lá, começou no meio da Idade Média. E no século XIX as coisas se assentaram.
toda uma caminhada. Então, a teologia é para isso, ela é para pensar essas coisas. Tinha teólogos sérios e marianos, como São Bernardo, que se opunha à declaração do dogma. Tinha outros teólogos sérios e marianos que diziam, não, isso está correto, porque a palavra de Deus diz isso, e assim vai. Então, veja, foi um debate muito grande, para depois de 4, 5 séculos, a igreja assentada já na reflexão, na oração e na compreensão da palavra de Deus, a igreja declarar o dogma. Antes não. Veja, mas o catequista, se você é catequista, você não tem que falar dos debates da igreja para os seus catequizandos. Claro que se vier à tona alguma situação, você deve ser sério, você deve enfrentar a situação, mas deve também dizer, olha, calma, isso não está definido, isso não está certo. Isso ainda é debate entre os teólogos e vai demorar tempo para que as coisas se assentem. Então, as coisas não são assim simples. Entre o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II, se refletiu durante séculos sobre a caminhada, a instituição e a igreja. E agora, no Vaticano II, é que veio uma definição, uma constituição dogmática sobre a igreja. Veja, são séculos de leitura, são séculos de reflexão, são séculos de oração. Agora, você que é catequista, você não precisa ficar preocupado com todos os debates teológicos. Os teólogos estão aí para debater. Os teólogos estão aí para refletir. Os teólogos estão aí para desafiar o pensamento da igreja. Mas a catequese é outra coisa. Então você, fique tranquilo. Se você escutar de vez em quando algum debate sobre isso ou sobre aquilo, fique tranquilo. Diga aquilo que já está assentado. Diga aquilo que já é normal, ok? E ensine isso. A partir daí, você está na catequese. Se não, se você entrar nos debates, você vai ser teólogo. E você não tem capacidade técnica, de conhecimento, histórica e teológica para falar e debater sobre algumas coisas. Vai ser um debate muito superficial, um debatezinho muito ruim. Isso não vai ajudar a igreja a crescer. O debate dos teólogos é um debate de gente forte, tá? É como se eu quiser entrar, por exemplo, num ringue de boxe e querer enfrentar o Mike Tyson. No máximo, eu vou conseguir dar... Se eu conseguir, eu vou conseguir dar um soquinho muito fraco no Mike Tyson. Ou em outro lutador desse. E aí vou tomar um só cruzado, que eu vou desmaiar e eu vou para a UTI. Então veja, eu quero entrar numa luta de boxe contra um boxeador profissional, isso é loucura. Não queira discutir teologia com teólogos profissionais, com teólogos especializados, que fizeram 10 anos, 15 anos, 20 anos de magistério, de doutorado, pós-doutorado e tudo. Então veja, o catequista é aquele que não se importa com os debates, mas que dá a doutrina segura, ok? Esse é você. Debate teológico é outra coisa. Fique tranquilo, as coisas demoram para sentar na igreja, ok? Abraço, até mais. Deixe, por favor, o seu comentário aqui embaixo para eu saber o que você pensou desse vídeo. Até a próxima semana. Muito obrigado, deixe o seu like, assine o canal.